I don't give a shit, and I don't think anybody else does, regardless what they say to your face. Presta atenção no que eu vou te contar agora. Em 1990, a mesma equipe de mentes brilhantes que havia revolucionado o cinema de aviação militar anos antes, decidiu que era hora de levar aquela mesma adrenalina para o asfalto. O objetivo principal era simples: criar o filme de corrida definitivo, uma obra visualmente agressiva que fizesse o público sentir o cheiro de pneu queimado de dentro do cinema. Mas o que os grandes executivos de Hollywood tentaram esconder a todo custo, debaixo de contratos de confidencialidade rigorosos, é que os bastidores daquele set de gravação foram um verdadeiro inferno de desorganização, acidentes reais, rivalidades brutais e excessos inacreditáveis, que quase destruíram a reputação e a carteira de todos os envolvidos. O diretor britânico, conhecido por seu estilo visual impecável e temperamento calmo, tentou controlar um set caótico que mudava de rumo a cada hora, enquanto o astro principal pilotava carros de verdade a velocidades insanas, tentando memorizar suas falas que estavam coladas no painel. Este não é apenas um filme clássico sobre velocidade e superação nas pistas de corrida. Esta é a história proibida de como o caos e a megalomania nos bastidores quase transformaram um set de filmagem em uma tragédia automobilística real. Se prepara, porque esta jornada na pista de asfalto fica extremamente perigosa muito rápido. Fato número 1. A pressa descontrolada dos produtores para capitalizar sobre o sucesso de bilheteria de seus trabalhos anteriores fez com que as gravações fossem iniciadas sem que houvesse um roteiro finalizado. O filme começou a ser rodado apenas com um rascunho de ideias gerais na cabeça dos idealizadores. O cronograma oficial de filmagem era alterado constantemente, chegando a mudar de direção 3 vezes em um único dia, deixando a equipe técnica e o elenco em um estado de confusão e estresse permanente. Os roteiristas de Hollywood eram forçados a se trancar em trailers nos bastidores da pista para escrever os diálogos no capô dos carros de corrida, entregando as páginas com a tinta ainda úmida para os atores, minutos antes de as câmeras começarem a gravar os closes. Ninguém sabia de verdade qual seria o final da história, ou se os personagens principais sobreviveriam às batidas, criando uma atmosfera de improvisação constante que custou rios de dinheiro para os cofres do estúdio. Fato número 2. O astro dos óculos escuros e protagonista principal do filme fez questão de realizar a maioria de suas próprias cenas de pilotagem em alta velocidade nas pistas reais. No início da produção, a equipe técnica de efeitos visuais desenvolveu um método perigoso. Eles colavam cartazes de papel com as falas do roteiro diretamente no painel do carro de corrida para que o ator pudesse memorizar o texto enquanto contornava as curvas da pista. Essa ideia provou ser um desastre completo. Em uma das voltas de teste em Daytona, enquanto corria a mais de 220 km por hora, o ator se distraiu ao tentar ler as falas no painel. Perdeu o controle da direção em uma curva inclinada e colidiu de forma violenta contra o muro de concreto. O veículo especial de filmagem foi completamente destruído e, embora o protagonista tenha saído andando sem nenhum ferimento sério, o susto na equipe de direção foi tão grande que o uso de papéis no painel foi imediatamente proibido no set. Fato número 3. Após o grave acidente envolvendo as falas coladas no painel, a equipe de filmagem teve que adotar uma solução tecnológica altamente improvisada e perigosa para que o protagonista continuasse gravando. Eles instalaram um sistema de radiotransmissor, acoplado a um ponto eletrônico microscópico, dentro do capacete do ator. Enquanto ele pilotava o carro em alta velocidade nas pistas reais de corrida, o roteirista ficava na torre de controle, ditando os diálogos diretamente no ouvido dele, em tempo real. O ator tinha que processar as palavras sob o barulho ensurdecedor do motor V8 e repeti-las de forma natural para o microfone interno. Essa técnica complexa salvou o andamento da produção,
mas exigia uma capacidade de atenção dividida extremamente arriscada, pois qualquer erro de comunicação no rádio poderia causar uma nova colisão fatal a centenas de quilômetros por hora. Fato número 4. Para conseguir capturar as imagens mais realistas possíveis da corrida, a equipe de produção não se limitou a filmar carros cenográficos em pistas vazias com efeitos especiais de estúdio. Eles construíram carros de corrida reais, com chassis de alta performance, equipados com câmeras pesadas de película de 35 mm, e os inscreveram oficialmente em competições reais da maior categoria de automobilismo americana. Os pilotos dublês, contratados por Hollywood, tiveram que passar pelas sessões de qualificação oficiais, junto com os pilotos profissionais de elite, para ter o direito de largar nas pistas reais. O acordo oficial com a Federação Esportiva exigia que os carros da produção largassem apenas na última fila e dessem poucas voltas no início da corrida, antes de se retirarem. Tudo para garantir que o filme não interferisse no campeonato real. Fato número 5. Durante a gravação de uma corrida de verdade no circuito de Phoenix, ocorreu um incidente inusitado que deixou os comissários da Federação de Automobilismo furiosos nos bastidores. O piloto dublê que estava operando o carro equipado com as câmeras da produção era tão talentoso que, em vez de se manter na última colocação, como havia sido combinado, ele começou a ultrapassar os carros concorrentes reais, um a um. Ele acelerou tanto que, por algumas voltas, o carro de gravação de Hollywood assumiu a liderança da corrida oficial de verdade. Os diretores da prova esportiva entraram em pânico absoluto na cabine de controle, e os produtores tiveram que enviar mensagens de rádio desesperadas, ordenando que o dublê reduzisse a velocidade imediatamente e deixasse os outros passarem, evitando assim um escândalo esportivo nacional. Fato número 6. A história do protagonista rebelde e talentoso foi fortemente inspirada na trajetória real de um piloto lendário de comportamento extravagante que havia falecido de uma doença grave e cercada de preconceitos na época, pouco antes de o projeto de Hollywood decolar. A Federação de Automobilismo e os grandes patrocinadores corporativos do esporte tentaram proibir qualquer associação entre o filme e esse piloto falecido. Eles temiam que o estilo de vida polêmico e a causa da morte dele manchassem a imagem corporativa limpa que a categoria tentava promover internacionalmente. A produção recebeu ordens expressas para atenuar as características mais agressivas do personagem nas telas e evitar qualquer menção direta aos dramas pessoais da vida real do piloto inspirador. Fato número 7. O set de gravação desse filme de velocidade serviu como o início de um romance real que redefiniu completamente a estrutura do roteiro original de Hollywood. O protagonista escolheu pessoalmente uma jovem atriz australiana, de cabelos cacheados, para viver seu par romântico na ficção. A conexão emocional entre os dois foi tão fulminante que eles começaram a namorar logo nas primeiras semanas de filmagem, casando-se na vida real no final daquele mesmo ano. Ao ver a eletricidade e a química genuínas entre o casal nos bastidores, o diretor ordenou que os roteiristas reescrevessem o roteiro original, eliminando cenas de ação pura para dar mais espaço a diálogos íntimos e românticos entre os dois, transformando um filme que deveria ser sobre velocidade em um drama de amor. Fato número 8. Mas o romance nos bastidores também trouxe intrigas sombrias, que quase causaram a demissão da equipe de direção. O diretor britânico se apaixonou e iniciou um relacionamento com uma jovem atriz que realizava uma pequena participação no filme, interpretando uma policial. A grande controvérsia é que essa mesma jovem havia sido convidada para as filmagens por um dos produtores executivos mais influentes e perigosos de Hollywood, com quem ela tinha um relacionamento secreto na época. A descoberta desse envolvimento gerou uma verdadeira guerra fria nos bastidores, com o produtor cortando recursos da filmagem e o diretor ameaçando abandonar o projeto pela metade se a sua nova companheira
fosse afastada do elenco. Fato número 9. A desorganização generalizada da produção e os atrasos constantes causados pelas brigas de egos fizeram com que o orçamento inicial, estimado de 49 milhões de dólares, explodisse para mais de 63 milhões de dólares da época, uma quantia astronômica para o início da década de 90. Esse rombo financeiro imenso revoltou a presidência do estúdio da Paramount, que esperava um controle de custos mais rigoroso. O estrago financeiro foi tão severo que, poucas semanas após o lançamento do filme nas salas de cinema, o estúdio decidiu cancelar o contrato de exclusividade de longo prazo com a famosa dupla de produtores, encerrando abruptamente uma das parcerias mais lucrativas e caras da história do cinema moderno. Fato número 10. Um dos produtores executivos do filme, conhecido por sua personalidade extravagante e desejo constante de aparecer sob os holofotes, insistiu em atuar na produção no papel de um piloto veterano da pista. Ele ordenou que os roteiristas criassem cenas específicas para que ele contracenasse diretamente com o astro principal. No entanto, quando as imagens foram enviadas para a sala de montagem, sua atuação foi classificada como completamente sem talento e constrangedora pelo diretor e pela equipe de edição. A quase totalidade de suas cenas foi removida na sala de corte final. O produtor ficou profundamente magoado ao ver que seu sonhado papel de piloto havia sido reduzido a uma aparição rápida de fundo com apenas uma linha de diálogo no filme final. Fato número 11. As locações de filmagem no estado da Carolina do Norte eram o epicentro de festas noturnas extravagantes e descontroladas, financiadas de forma oculta, com o orçamento oficial do próprio filme. O produtor polêmico alugou uma mansão luxuosa perto da pista de corrida, onde realizava eventos que duravam até o amanhecer do dia seguinte. Depoimentos posteriores de técnicos revelaram que o consumo de substâncias proibidas era generalizado nesses eventos e que os custos de alimentação de luxo e entretenimento eram mascarados nas planilhas financeiras do filme, como despesas de produção e logística de gravação, sangrando os cofres do estúdio enquanto a equipe trabalhava exausta no dia seguinte. Fato número 12. A falta de comunicação entre a equipe de direção e os editores na Califórnia resultou em um erro inacreditável que quase impediu o lançamento do filme. Após o encerramento oficial das filmagens e a desmobilização completa de toda a infraestrutura e dos cenários, os editores perceberam que a produção tinha esquecido de gravar uma cena de transição essencial para a narrativa. Era um diálogo curto, mas crucial, onde o mentor explicava ao piloto novato as regras de segurança antes da corrida final. Em pânico absoluto, a produção teve que alugar novamente a pista de corrida, contratar novamente os atores e a equipe técnica às pressas, gerando um custo extra de centenas de milhares de dólares para filmar uma cena de apenas 30 segundos. Fato número 13. O papel do mentor calejado e veterano da mecânica foi construído com base na personalidade e na história real de um chefe de equipe lendário das corridas americanas que prestou consultoria de bastidores para a produção. Esse mecânico real era famoso por suas discussões explosivas com os donos das equipes de corrida reais. Durante a fase de preparação do filme, ele brigava constantemente com os produtores de Hollywood sobre a forma como o trabalho nas oficinas de asfalto era retratado na tela. Os roteiristas acharam aquela hostilidade real tão fascinante que começaram a gravar as conversas dos bastidores escondidos e a incluir as frases exatas de insulto ditas pelo mecânico nas falas escritas para o ator veterano do filme. Fato número 14. A famosa cena em que os dois pilotos rivais destroem carros alugados em uma estrada pública a caminho de um jantar importante não foi uma criação puramente ficcional dos roteiristas de Hollywood. A sequência foi inspirada em histórias folclóricas reais de pilotos clássicos da década de 50, conhecidos por suas loucuras fora do circuito.
Esses pilotos de verdade costumavam alugar carros comuns em aeroportos e realizar apostas de colisão em vias públicas, batendo nas laterais uns dos outros até que os motores pegassem fogo ou os eixos quebrassem. A produção do filme comprou automóveis de verdade de uma marca patrocinadora e os destruiu nas ruas locais apenas para capturar o realismo do impacto. Mecânico. Fato número 15. Para garantir que as cenas de velocidade na pista transmitissem uma sensação de perigo primitivo e agressividade nas salas de cinema, a equipe de edição de áudio utilizou um truque sonoro perturbador que ninguém te contou na época. Eles gravaram os motores reais dos carros V8 modificados, mas acharam que o ruído mecânico era muito plano e limpo. Para resolver isso, o engenheiro de mixagem misturou de forma sutil rugidos de leões, tigres e panteras pretas por baixo do som dos motores de corrida. Dessa forma, toda vez que o protagonista acelerava o carro para fazer uma ultrapassagem perigosa na pista, o público no cinema sentia uma tensão instintiva de perigo, sem saber que estava ouvindo o som de predadores famintos caçando suas presas. Fato número 16. A diferença física de altura entre o casal de protagonistas foi uma das maiores dores de cabeça visuais para os diretores de fotografia da produção. A atriz australiana de cabelos cacheados era consideravelmente mais alta do que o protagonista masculino do filme. Como as diretrizes estéticas de Hollywood da época exigiam que o protagonista masculino parecesse mais alto e dominante em todas as cenas românticas, a produção teve que recorrer a artifícios visuais severos. A atriz foi terminantemente proibida de usar sapatos de salto alto durante todo o período das filmagens. Além disso, o ator utilizava sapatos especiais, com solados elevados ocultos de vários centímetros, ou subia em caixotes de madeira para contracenar cara a cara com ela. Fato número 17. O nível de perigo físico real ao qual a equipe de dublês foi submetida foi altíssimo e resultou em ferimentos sérios que a produção tentou abafar a todo custo. Mais de 30 carros de corrida de alta performance foram completamente destruídos em colisões planejadas nas pistas, durante as filmagens das cenas de ação do filme. A violência de alguns impactos foi muito maior do que o previsto pela equipe de efeitos visuais. 3 dublês profissionais sofreram ferimentos graves, incluindo fraturas ósseas, concussões e queimaduras leves, devido a colisões que deram errado na pista de asfalto. A produção tentou esconder esses acidentes da mídia local para evitar investigações governamentais de segurança no ambiente de trabalho. Fato número 18. A cena cômica e icônica em que o piloto principal é abordado por uma patrulha policial na rodovia e revistado por uma policial que repentinamente realiza uma dança erótica provocativa foi extraída diretamente de um trote real de bastidores. Essa brincadeira de mau gosto era uma tradição antiga e comum no automobilismo americano, onde pilotos veteranos contratavam dançarinas disfarçadas de autoridades policiais para pregar peças em pilotos estreantes e arrogantes que estavam se destacando na temporada de corridas. O protagonista achou essa história real de iniciação tão divertida que insistiu pessoalmente para que ela fosse incorporada ao roteiro como um momento de alívio cômico e descontração. Fato número 19. Grandes fabricantes de automóveis e patrocinadores corporativos tradicionais da categoria esportiva tentaram bloquear o lançamento do filme na justiça antes de sua estreia oficial. Eles protestaram veementemente contra a forma crua e perigosa com que o esporte era retratado, mostrando acidentes violentos com frequência e pilotos sofrendo traumas físicos graves na pista de asfalto. As marcas de automóveis temiam que o público associasse a imagem dos carros de corrida a acidentes letais e que isso diminuísse o interesse de compra de veículos de passeio pelo consumidor comum. A produção foi forçada a fazer alterações nos logotipos dos carros nas cenas de batida, para evitar processos judiciais.
Fato número 20. A pós-produção desse filme foi uma verdadeira corrida contra o tempo, que quase destruiu a saúde mental e física da equipe de edição de som e de imagem. Devido aos atrasos crônicos nas filmagens causados pelo clima imprevisível e pelo caos generalizado do set de gravação, o processo de montagem final teve que ser realizado em um regime de trabalho ininterrupto de 24 horas por dia, com editores se revezando em turnos exaustivos. O filme foi finalizado e enviado para as salas de cinema apenas 6 semanas antes da data oficial de estreia mundial, deixando a equipe sem tempo para realizar sessões de teste adequadas e gerando erros de continuidade de imagem perceptíveis na tela, até hoje. A verdade é que as grandes produções cinematográficas gastam milhões de dólares para nos vender uma fantasia perfeita de glamour, velocidade limpa e heroísmo sem falhas morais. Mas a realidade sombria dos bastidores desse filme prova que, por trás das luzes brilhantes e do carisma inabalável dos astros das telas, muitas vezes existe um rastro perturbador de caos financeiro, perigo físico real, traições e excessos que os diretores e produtores fazem de tudo para esconder do público. O asfalto e a fama de Hollywood cobram um preço muito alto, e a ilusão do cinema serve apenas para esconder os destroços da realidade. Se você quer continuar descobrindo o que os grandes estúdios tentam esconder de você debaixo do tapete vermelho, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo segredo está mais perto do que você imagina.